Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero desejar um ano de 2024 com muita prosperidade para todos nós e acima de tudo com muita saúde, porque não adianta nada a gente ter prosperidade e não ter saúde para usufruir dessa prosperidade, né? Aproveite cada momento que você tiver com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, porque também é fundamental, como dizia Inácio de Loyola, o amor é a partilha do ser e do ter. Ter pessoas para partilhar aquilo que você é e aquilo que você tem é muito importante na nossa vida. E hoje a gente está aqui para fazer uma análise da nossa carteira ao longo desses 2 anos, né? Nós estamos fazendo 2 anos de aplicação. E como é que será que foi durante esses 2 anos? Será que nossa carteira foi bem? Será que a gente está no caminho certo a partir daquelas premissas que a gente construiu lá no início da nossa carteira? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Flávio, eu sou professor da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte e nesse canal a gente fala de investimento e a gente fala de educação financeira. Então se esse assunto interessa para você, eu convido a você já a deixar o seu joinha nesse vídeo, a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e depois que você fizer a sua inscrição, ative o sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo aqui, e assim você vai poder tomar benefício das discussões que a gente faz aqui no nosso canal. Então antes da gente fazer a análise da nossa carteira, eu queria só recapitular algumas coisinhas aqui. Esse canal e essas carteiras nasceram da discussão que eu tenho com os meus alunos do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental. Há algum tempo atrás eu iniciei uma discussão com os meninos, a gente já desenvolveu algumas atividades em sala de aula e depois na época da pandemia essas ideias ficaram um pouco adormecidas, mas logo que a gente voltou para as aulas a gente deu continuidade. Esses alunos com os quais eu discuti esse assunto, eles já saíram do ensino fundamental, mas queriam que a gente continuasse essa discussão, então uma forma que eu achei de fazer essa discussão continuar seria através desse canal. E depois alguns colegas professores viram esse trabalho e ficaram me fazendo a pergunta, por que você não faz também uma parte, né, desse trabalho direcionado aos professores? Então foi aí que surgiu a carteira do aluno, direcionada para os alunos, obviamente, e a carteira do professor, direcionada para os meus colegas. Tudo isso que eu faço aqui, pessoal, é com o objetivo de inspirar. Eu sempre falo aqui que as únicas pessoas que podem fazer recomendação de investimento são os analistas CNPI. Eu não sou analista CNPI, então eu não posso recomendar a carteira para vocês. Eu não posso falar, compre esse ativo, venda esse ativo, não tenho qualificação para isso. O que eu tenho é vontade de aprender e através de estudos que eu faço, de leituras, de acompanhamento de notícias de mercado, eu montei então uma carteirinha pensando assim, se eu fosse aluno, eu começaria por aqui. Sendo professor, eu começaria por aqui. Essas 2 carteiras é que eu mostro aqui para vocês na prática, com valores que condizem com a minha realidade, com a realidade dos alunos. Eu acho que essa é a diferença desse canal aqui para outros canais que fazem a mesma coisa de criação de carteira. Eu não invisto dinheiro acima da realidade desses 2 públicos, né? Eu trabalho aqui com 10% do salário e trabalho com um valor que é factível para meninos de 12, 13, 14 anos conseguir aí ou de uma mesada ou de algum trabalhinho que ele faz aí e levanta uma grana todo mês. Então a ideia aqui é mostrar que mesmo com pouco dinheiro, que é a realidade de 90% da nossa população, é possível, com disciplina, com investimento no longo prazo, a gente construir um patrimônio e a gente construir uma renda passiva. Então acho que essa é a principal diferença desse canal para outros canais. A gente começou essa carteira 2 anos atrás, com proposta de investir 10% do salário no caso dos professores. No caso dos alunos eu comecei com R$20, depois passei para R$25. Esse ano também a gente vai fazer um reajustezinho no investimento na carteira do aluno e a gente tem algumas regras, né? A gente investe em empresas e fundos imobiliários, bons pagadores de dividendo. A gente, na medida do possível, a gente não vende os ativos que a gente compra. Não é que a gente nunca vende, mas só vende se ele perder fundamento. No caso da carteira do professor, toda vez que a gente tem um rendimento extraordinário, a gente faz aplicações extraordinárias também para impulsionar o ritmo de crescimento do patrimônio e dos dividendos, né?
né, dos proventos que a gente recebe, e a gente dividiu a carteira entre renda fixa, renda variável, uma parte em dólar, uma parte em ouro, uma parte em criptoativos. Sobre essa dinâmica de rebalanceamento eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, até porque com o tempo, né, a gente precisa repensar esse rebalanceamento, porque, por exemplo, no ano passado a renda fixa estava pagando muito, então o peso da renda fixa na nossa carteira era 1. Agora a gente percebe uma desaceleração nos ganhos da renda fixa, que ainda está alto, né? Mas a gente já tem que pensar em realocar parte do dinheiro que a gente estava destinando para renda fixa para outras classes de ativo. Eu tenho uma playlist aqui contendo todos os vídeos desde o primeiro mês que a gente investiu. Vou deixar aqui um card para você acessar essa playlist se você quiser. E a gente tem então regras, né? A gente não vai simplesmente investir na torta e à direita. A gente vai seguindo as regras que a gente determinou. Então hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o resultado desse empenho que a gente está fazendo durante esses 2 anos, e a gente vai descobrir agora qual foi a rentabilidade da nossa carteira, como é que foi o crescimento do patrimônio, como é que estão os proventos, né? Se a gente está no caminho certo ou não. Eu convido você agora a ir lá para a tela do meu computador para a gente fazer uma análise desses 2 anos de aplicação da nossa carteira pública. Vamos dar uma olhadinha? Então agora a gente vai começar a analisar, né, o desempenho da nossa carteira durante todo o período que a gente está investindo, e eu já estou aqui no Status Invest, que eu sei que é o software que a maioria de vocês usam para fazer o controle de carteira, então a gente vai utilizar ele também para dar uma olhadinha aqui como é que ficou o nosso desempenho. Nós estamos aqui nessa primeira opção aqui que a gente chama de dashboard. O dashboard é um resumo, e o primeiro item do dashboard que eu quero avaliar com vocês é o nosso patrimônio. Eu vou dar um cliquezinho aqui. Aqui ele está me mostrando só o último ano. Eu vou pedir para ele me mostrar os 2 anos, que é o tempo que a gente começou a investir. E aí cada bolinha dessa aqui representa um mês. E vamos na nossa primeira bolinha, né? Se vocês estão vendo aqui em cima, o nosso patrimônio foi de R$ 962,64. Primeiro aporte que nós fizemos lá em janeiro do ano de 2022. Depois ele foi subindo. Vocês podem perceber aqui que tem mês que a curva é mais acentuada, porque nós fazemos investimentos extraordinários em algumas épocas do ano, especialmente quando a gente recebe 13º salário, né? Então vocês estão vendo aqui que no mês 12, do mês 12 para o mês 13, sempre tem uma subidinha mais forte. Aqui no mês 6 para o mês 7, aqui geralmente quando a gente recebe o adiantamento do nosso 13º, aqui a gente recebe o 13º propriamente dito, né? Pode acontecer algum evento extraordinário, recebimento de imposto de renda. Então todas as vezes que a gente tem um rendimento extraordinário, a gente também procura fazer aportes extraordinários. Esses aportes eles vão garantir um impulsionamento melhor da nossa carteira durante o tempo que a gente for investindo, né? Então a gente está vendo aqui que esse patrimônio ele foi subindo constantemente ao longo desses 2 anos, né? A gente pode olhar aqui em cima que houve um crescimento de 31,28% do patrimônio nos últimos 6 meses, 117,08% nos últimos 2 meses, né? Mais que dobrou nos últimos 12 meses, e 1.675,27% nos últimos 2 anos, porque também a gente saiu do zero, né? Então esse número grandão é por causa disso. Então a gente vê que isso aqui é o resultado da nossa disciplina, é o resultado daquele comprometimento que a gente tem todos os meses de fazer um aporte mínimo de 10% do nosso salário, e na medida do possível, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente faz aporte extraordinário. Então o nosso patrimônio total agora é de R$ 17.089,48, patrimônio esse construído ao longo desses 2 anos. Como é que está distribuído esse patrimônio? Eu tenho ações, fundos imobiliários, Fiagro, Tesouro, ETFs e BDRs. Eu tenho R$ 4.200 aproximadamente em ações, R$ 4.200 também em fundos imobiliários, R$ 242,40 em Fiagro, aproximadamente R$ 6.000 em Tesouro, R$ 1.9 mil, né, R$ 1.900 em ETFs. Esses ETFs aqui são os ETFs de ouro e de criptomoedas. E temos R$ 486 em BDR, que é um BDR de um ETF que replica o S&P. Então isso aqui é a parte dolarizada da nossa carteira, que está pequenininha ainda, precisamos até melhorar isso daqui. Um pouquinho mais embaixo aqui,
a gente vai observar o mapa dos ativos. Isso aqui é um local desse software aqui que pouca gente observa, né? Mas ele vai mostrar pra gente aqui, através de cores, como é que tá o desempenho, né? Como hoje é feriado, isso aqui não tá variando, né? Geralmente isso aqui fica mais verde ou menos verde. Quanto mais verde, melhor é o rendimento. Quanto menos verde, pior é o rendimento, até chegar no vermelho, que é prejuízo. Então eu vou mudar isso aqui para total. Aqui a gente tem uma ideia tanto de quantidade quanto de rentabilidade, né? Quanto mais verde, mais rentável ele foi. Quanto menos verde, menos rentável ele foi, até chegar ao caso aqui, por exemplo, da Transmissão Paulista, que representa esse quadrinho aqui da minha carteira, e ela tá dando um pequeno prejuízo, então ela tá em vermelho. Então aqui a gente tem o bloco do Tesouro Direto, né? Separando aqui por cada tipo de tesouro que a gente tem. Aqui a gente tem o bloco das ações. Cada ação aqui tem um peso também, né? Quanto maior a quantidade de ações que a gente tem, maior é o tamanho do bloco. Embaixo aqui eu tenho os fundos imobiliários. Aqui eu tenho os ETFs, né? Que é o ETF de criptomoeda e o ETF de ouro, né? E aqui eu tenho o BDR, que é o BIV39, e aqui eu tenho o nosso Fiagro, que ele foi colocado bem recentemente na nossa carteira, né? Então, se vocês conseguem observar aqui, de maneira geral, nossa carteira está muito bem, ou seja, eu tenho muito mais verde na nossa carteira do que vermelho. Então isso significa que nós tivemos um bom desempenho ao longo desses meses. Então aqui dá para você ter uma ideia visual de como que está cada ativo da nossa carteira no sentido de quantidade, que é o tamanho do bloco, e também no sentido de rentabilidade, que são as cores. Vocês vão observar que essa barrinha aqui, ó, ela vai mexendo porque no dia a dia, durante o pregão, isso daqui vai mudando de tempos em tempos. Então você tem uma visualização quase que em tempo real do desempenho dos seus ativos no dia a dia. Mas como eu disse, hoje é feriado, tô gravando isso no dia 1º de janeiro, não temos pregão hoje, então isso daqui não vai fazer muita diferença. Aqui um pouquinho mais abaixo a gente tem resumo dos ativos, a gente tem os proventos, compras e vendas. Como nós já adentramos o mês de janeiro, a gente não vai ter nada significativo aqui. Ele está dando para a gente uma previsão de R$ 29,47 de provento. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para o mês de dezembro, vocês vão ver que já mudou aqui, né? Então nós tivemos R$ 61,80 de proventos, eu tive R$ 786 em compras, não vendi nada. Se eu não vendi nada, eu não tenho ganho em vendas. E eu iniciei uma posição, que é exatamente o Fiagro Snag 11, tá? E não finalizei nenhuma posição. Finalizar é quando você vende todas as quantidades de um determinado ativo. Então aqui é interessante que você pode ir acompanhando, né? Cada um dos ativos, como é que foi. Depois eu vou fazer um videozinho também sobre isso daqui. E aqui embaixo a gente tem posição em caixa. Nós não temos dinheiro em caixa, né? Quando a gente quer guardar algum dinheirinho para um futuro investimento ou futuro uso de necessidade, a gente aplica no Tesouro Selic, que é o que tem mais liquidez. Dependendo do horário que você fizer o resgate, a liquidez é até diária. Aqui embaixo a gente tem os nossos ativos, né? Então, fechando aqui, eu já mostro para vocês. A gente tem 11 ações, 3 fundos imobiliários, 7 títulos do Tesouro, um BDR, 2 ETFs e um Fiagro. As ações que a gente tem são essas aqui. Na verdade tem umazinha escondido aqui, eu vou mostrar todos, que é a ação da Vivo. Eu vou pedir aqui para ordenar por ordem crescente. Então aqui a gente pode observar como que a nossa carteira está em termos de rentabilidade por ação. Eu estou vendo aqui que a ação que me deu maior retorno foi a ação do Banco do Brasil, que rendeu 65%, né? O meu preço médio ele está em R$ 33,50 e agora ela está em R$ 55,39. A Copasa, basicamente o mesmo rendimento, né? Depois eu tenho a Caixa Seguridade, a Sanepar, BB Seguridade, Raizen, Itaúsa, Vivo, Taesa, Klabin, e a única ação que está aqui no vermelho é a ação da Transmissão Paulista, né? Que eu tô com um preço médio de R$ 26,66 e ela está em R$ 26,50. Então veja que nós temos um belo de um rendimento aqui ao longo desse período. Aqui eu tenho a quantidade
quantidade das ações, quanto que eu tenho atualmente em cada ação. A variação de hoje vai ser 0, porque hoje é feriado, não tem pregão, mas a variação total aqui tá me mostrando quanto em reais que eu ganhei até agora em cada ação, né? Só para exemplo aqui, o Banco do Brasil me rendeu até agora R$328. A Caixa Seguridade me rendeu 105 e assim até o final. E aqui tá me mostrando quanto que cada uma dessas ações representa no percentual de ações, ou seja, do total de ações que eu tenho, a quantidade de ações que eu tenho no Banco do Brasil representa 19,64. Se eu colocar aqui, ó, eu tô muito investido em caixa e pouco investido em Vivo, né? As ações da Vivo que eu tenho representa só 1,26% do total da nossa carteira de ações, enquanto a Caixa Seguridade representa praticamente 1/4, né? Então, isso significa o quê? Que a minha carteira de ações está desbalanceada. Vou ter que dar um jeito de balancear isso daqui. Então, fechando aqui, agora vamos para os fundos imobiliários. Fundos imobiliários a gente só tem 3, que é um fundo de fundos, que é o HFOF, um fundo de papel híbrido, que é o MXRF, e um fundo de tijolo, que é o XPML, que é um fundo que investe em shopping. Os fundos imobiliários, o HFOF é o que me deu o melhor rendimento, 15,42, o XPMOLs 8,22 e o MXRF 3,12. Fundos imobiliários nunca vão ter porradão igual carteira. A ideia não é essa, né? A ideia de fundos imobiliários é um pouquinho diferente. Vocês estão vendo aqui que, em termos de quantidade de patrimônio, eles estão mais ou menos dentro da mesma faixa. Então a minha carteira de fundos imobiliários bem mais distribuída do que a carteira de ações. Todos os fundos também dando pra gente um bom rendimento. Na parte de tesouro, nós temos aqui vários títulos, né? Tesouro IPCA 2026, 2029, 2035, prefixado, Selic, né? Eu tenho aqui o que tá me dando mais rendimento é o Tesouro Prefixado 2029, 21,26% de rendimento, porque as taxas estão caindo. Quando as taxas estão caindo, aqueles títulos que eu comprei com melhores taxas, elas vão se valorizando muito. Então aqui também tem uma distribuição meio irregular, mas é porque no caso dos títulos, eu vou comprando o que está disponível na época e aquele que está melhor para comprar. Indo aqui para os BDRs, eu tenho o BIV39, que é um fundo que replica o S&P. A gente tem R$486 investido nele. Ele rendeu para a gente 3,53. Os juros nos Estados Unidos são muito altos, então caiu bastante o rendimento das ações, mas é a nossa parte dolarizada da carteira. Os ETFs eu tenho o Gold 11, que é um ETF de ouro, e o Hash 11, que investe em criptomoedas. O Gold está dando um rendimento de 3,93, enquanto o Hash tem 16,70% de rendimento. A gente tem aportado bastante em Hash, porque eu acredito que esse ano de 2024 vai ser um ano interessante para as criptomoedas, então eu tenho colocado uma grana bem boa aqui e vou continuar colocando, e vamos ver aí até o final do ano como que isso se comporta. E por último, o Fiagro, que é o SNAG, ou SNAG, que foi adicionado recentemente, né? O Fiagro é uma coisa que a gente não pode deixar de ter na nossa carteira, uma vez que o agronegócio aqui no Brasil é bastante forte, né? Então eu tenho pouco ainda em Fiagro, apenas R$242. Isso aqui precisa de dar uma equilibrada também. Atualmente ele está dando um pequeno prejuízo, mas como eu falei, é muito pouco tempo para a gente poder fazer uma apuração. E aqui embaixo a gente tem o painelzinho de movimentações. Cada barrinha dessa indica um valor investido em cada mês. Então a gente começou com um valor maior, depois a gente foi investindo valores menores. Em alguns meses os valores crescem, lá janeiro de 23, por quê? Porque teve investimentos extraordinários aqui. Aqui também teve investimentos extraordinários no mês de abril. No mês 7 teve investimento extraordinário, enfim. E vai ter em outubro, em dezembro também teve, e vai ter em janeiro. Janeiro não tem nada porque nós não investimos absolutamente nada, porque o ano só tá começando. E esse último gráfico aqui só mostra pra gente como que, em relação ao ano anterior, que tá os nossos investimentos, né? O ano atual é amarelinho. Só para dar um exemplo, no mês de março de 2022 eu investi R$260,63, enquanto no mês de março de 23 eu investi 416, então estamos mostrando aqui que esse ano eu acabei investindo mais do que eu investi no ano passado. Isso tudo é em função dos rendimentos extraordinários e também em função do reajuste dos aportes que a gente fez, porque a gente tem que, à medida que o salário da gente vai sendo reajustado, a gente vai investir
Mas também isso quer dizer, se o meu salário teve um reajuste de 5%, quer dizer que eu vou investir 5% a mais a partir do momento que o meu salário foi reajustado. Então a tendência, se você seguir assim uma metodologia bastante séria, é que cada ano você invista mais do que o ano anterior, até para corrigir o valor que você está investindo pela inflação do ano anterior. Então, pelo que a gente viu aqui, só analisando a parte de patrimônio, a gente está muito bem, mantivemos a nossa disciplina e já dá para a gente sacar que a nossa carteira foi muito bem, né? Vamos voltar aqui para o dashboard, eu vou dar uma olhadinha aqui na composição da nossa carteira, né? A nossa carteira, então, ela é composta por ações, fundos, tesouro, BDR, ETF e Fiagro. Aqui dá para ver, basicamente, quanto que cada uma dessas partes representa do total, né? Do total de 17 mil, eu tenho 4.230 em ações, ou seja, 24,76% em ações, 24,56% em fundos imobiliários. Eu tenho mais 35% em tesouro, eu tenho 2,84% em BDRs, eu tenho 11,34% em ETF e tenho 1,42% em Fiagro. E aqui é um resumão do que a gente consegue ver aqui, né? Então a nossa carteira, ela está atualmente distribuída dessa forma, e eu preciso dar uma redistribuída aqui, porque agora a gente ficou com muito tesouro direto, eu preciso dar uma melhorada nisso daqui, né? Principalmente aqui na parte de Fiagro, ETF, BDR, que eu tô com muito pouco investimento aqui. A gente tem que continuar investindo em tesouro para crescer a nossa reserva de emergência, mas agora que a renda fixa tá caindo, né, a gente vai direcionar mais investimentos para a parte de renda variável. E aqui embaixo a gente vai vendo um pouquinho a evolução da composição da nossa carteira, né? Então, por exemplo, essa parte laranja aqui de cima representa as ações. Vocês estão vendo que num determinado momento, que é mais ou menos aqui assim, as ações representavam 47% e o tesouro direto 41%. Ao longo do tempo foi diminuindo, né? Por quê? Porque entraram outros ativos, por exemplo, os ETFs, né? Eles começaram com uma posição maior, depois foi caindo, depois aumentou. Então aqui dá para você ter uma ideia da história dos investimentos em cada classe de ativo. E aqui embaixo, a distribuição por setor, eu não gosto muito disso aqui, eu gosto mais de olhar assim, né? Então eu tenho aqui, ó, tesouro direto, setor financeiro, os fundos de papel, os ETFs, fundos de tijolo. Então dá para você ter uma ideia de como que está a distribuição da sua carteira por setor. E esse último gráficozinho aqui eu gosto muito dele, porque ele vai mostrar em relação ao risco, a volatilidade, se a minha carteira ela é uma carteira mais ou menos volátil. Então vocês estão vendo aqui que tem uma figurinha de uma pessoa dormindo tranquila aqui, né? Enquanto tem um foguinho aqui. Se a minha carteira tivesse mais para cá, significaria o quê? Que ela é uma carteira que tem uma volatilidade maior, né? Então veja onde está o índice IBOV aqui e onde está a nossa carteira. Então a nossa carteira aqui, ela está num índice de tranquilidade, né, de volatilidade tranquila, muito boa, porque eu escolhi assim, né? Eu não quero colocar minha carteira com ativos que tem muita volatilidade, por aquelas questões que a gente já discutiu, né? Isso faz parte da estratégia que eu tenho em função de uma série de coisas, inclusive da minha idade, né? Se eu fosse um jovem de 18 anos, provavelmente minha carteira estaria mais por aqui assim, né? Eu poderia arriscar mais, mas eu não posso, então eu tenho que seguir essa premissa de uma carteira menos volátil. Voltando aqui para o dashboard, agora a gente vai dar uma olhadinha então na nossa rentabilidade. Se você olhar aqui a nossa rentabilidade, olha só que legal. Nos últimos 2 anos, essa linha amarela aqui é a nossa carteira, né? Vocês estão vendo que teve vários altos e baixos. A linha vermelha é o IBOV. Teve vários momentos que a nossa carteira ficou abaixo do IBOV, né? Então, mais ou menos aqui é que ela começa a descolar do IBOV e aqui a gente tem superado o IBOV lá desde, vamos colocar aqui, desde dezembro do ano passado, né? Então, esse ano ainda teve uma pequena variação aqui no início, mas aí, a partir do mês 2 de 23, a gente já descolou bastante do IBOV. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que a rentabilidade é de 33,44%. Nossa, isso é uma bela de uma rentabilidade. 33,44% no período, né? No período aqui de 2 anos. Nos últimos 6 meses rendeu 10,28%, nos últimos 12 meses 26,41% e 33,44% em 2 anos. Cara, isso é
uma coisa fantástica. Nenhuma aplicação em renda fixa dá um rendimento desse, né? E olha que a gente tem bastante parte da nossa carteira em renda fixa. Então, se a gente for comparar aqui, ó, em 2022 nós terminamos o ano com uma rentabilidade de 5,56%, né? Então foi o nosso primeiro ano. Vocês estão vendo aqui que cada mês aqui, ó, tem o seu rendimento. Então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 meses de rendimentos negativos em 2022 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de rendimentos positivos, o que nos deu um resultado positivo de 5,56. Já em 2023, a gente só teve um mês negativo, foi um negativo bem baixinho, né? 0,45%. Então a gente teve, ó, todos os meses aqui tá no verdinho, né? A gente teve um dezembro muito bom com 4,75%. A gente teve aqui 3,93%, a gente teve 3,74%. Então a gente teve meses que a nossa carteira realmente rendeu muito bem. Então o acumulado é de 33,44%. Já está aparecendo 2024 aqui, mas nós não temos absolutamente nada em 2024 ainda. Isso aqui eu vou explicar depois, não vou perder muito tempo com isso aqui, o vídeo já vai ficar grandão de qualquer jeito, né? Mas então a gente consegue ver aqui que nós realmente tivemos um rendimento bastante privilegiado, né? Claro que se eu fosse um pouquinho mais arriscado, eu teria um rendimento melhor. Talvez, eu ainda não vi o rendimento da carteira do aluno. Talvez a carteira do aluno tenha um rendimento melhor, não sei. Como a gente está optando aqui por ter uma carteira mais tranquila, a gente teve esse resultado aqui. E também, pessoal, não quer dizer que todos os anos serão assim. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Isso é uma premissa de qualquer tipo de aplicação em renda variável. A gente pode comemorar, viu? 33,44% de rendimento em 2 anos, 26,41% no ano passado. É um desempenho extraordinário. Se as coisas continuarem como estão, esse ano está prometendo também ser um ano bom. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Nada do passado é garantia que vai se repetir no futuro. Só uma coisinha que eu esqueci de falar. Aqui a gente pode ver a rentabilidade por classe, né? As ações, por exemplo, garantiram 64,25% de rentabilidade. Os fundos imobiliários, 27,75%. Fiagro, 0,79%. O Tesouro Direto, 28,27%. Os ETFs tiveram uma rentabilidade até negativa, né? Levando em consideração os últimos 2 anos. Por quê? Porque a gente teve uma volatilidade muito grande, principalmente nas criptomoedas. E os BDRs também teve uma rentabilidade negativa. Mas, como isso aqui bombou, né? Uma coisa compensou a outra. Voltando aqui para o dashboard, agora a gente vai para a parte que nos interessa, que são os proventos, né? E aí, pessoal, eu vou mudar aqui de novo para 2 anos, que é o período que a gente investe, né? O que acontece? Olha só, lá em janeiro de 22, a gente não teve provento nenhum, porque primeiro mês você não recebe nada. O nosso primeiro provento foi de R$ 1,88. E aí, ao longo do tempo, a gente está vendo que os nossos proventos vêm aumentando. A gente está construindo uma carteira com o objetivo de geração de renda passiva. Então eu tenho que focar nisso daqui. Então olha só, primeiro provento R$ 1,88, mas teve mês que a gente teve R$ 48, R$ 73, R$ 74, R$ 91 e o último mês de dezembro eu tive 61. O que nós observamos aqui? Que o nosso provento está numa crescente e nós já temos uma previsão de R$ 29,47 para o mês de janeiro. O que ele está me dizendo aqui? Que nesse período todo eu recebi R$ 632,21 de provento e eu já tenho provisionado. O que é provisionado? São proventos que eu vou receber ao longo desse ano. Já tenho provisionado R$ 79,01. O total no período, então, foi de R$ 661,68. Os últimos 6 meses me renderam R$ 333,26. Os últimos 12 meses, R$ 563,08. E os últimos 24 meses, R$ 632,21. Essa tabelinha aqui
eu gosto dela porque ela me fala muito do meu objetivo. Então veja, lá em 2022 a gente começou com 0 e a gente terminou o ano de 2022 recebendo R$ 69,13, com uma média de R$ 5,76 por mês. Agora olha só o ano passado, os valores são bem maiores. A gente terminou o ano com R$ 563,08, com uma média de 46. Então a gente saiu de 5,76 em um ano para R$ 46,92. A gente teve um aumento de 8 vezes os proventos, né? Então a gente já tem aqui provisionado 29,47% para esse mês, então por isso que tá aqui. Eu fico bastante animado, né, com isso daqui, porque a gente percebe que o nosso crescimento de proventos de um ano para outro foi exponencial. E essa linha aqui, ela é um repeteco mais ou menos daqui, porque são os rendimentos dos últimos 12 meses. Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente tiver mais anos aqui, né? Então essa linha aqui, ela mostra só dos últimos 12 meses, enquanto essa tabela aqui vai mostrando de todo o tempo que a gente tem. E aqui embaixo a gente tem um gráficozinho que mostra de onde é que tá vindo os nossos rendimentos, né? Então eu tô vendo aqui que tá praticamente meio a meio, né? A parte aqui dos rendimentos que estão vindo de ações com a parte que está vindo dos fundos imobiliários e Fiagro, né? Aqui tá um pouquinho maior para os fundos imobiliários e aqui mostra quanto que cada ativo me reverteu de rendimentos. Então eu tô vendo aqui que a Caixa de Seguridade me deu 96,61, o Banco do Brasil me deu 61,10, a Copasa 31, o BB Seguridade 24, e aqui na parte dos fundos imobiliários eu tenho aqui que o fundo que me pagou mais rendimentos foi o MX, depois o HFOF, depois o XPMOLs. Isso não quer dizer muita coisa em termos de valor, porque tem coisas que a gente adquiriu depois. Então se eu pegar aqui o SNEG, por exemplo, aqui ó, o SNEG me deu só 2,64. Só que o SNEG tem praticamente um mês que está na minha carteira, né? Mas o interessante é isso aqui, ó. Os fundos imobiliários contribuíram com 50,45% do total de rendimentos que eu recebi até hoje, enquanto as ações 48,6%. E os Fiagros e BDRs, esse tiquinho aqui. Essa tabela aqui, ela, na verdade, um repeteco disso que está aqui, me mostrando quanto que cada ativo me pagou de proventos. Eu também vou fazer um videozinho explicando essa tabela aqui melhor, porque muita gente não entende essa tabela aqui. Descendo aqui embaixo, né, eu tenho aqui proventos futuros, tenho aqui a previsão de janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em dezembro, tá? Então aqui eu já tenho aqui algumas, aqueles proventos, né, os provisionados que a gente fala, né? Então todas as ações que estão provisionadas aqui já garantiram R$ 79,01 para esse ano. Isso já está garantido. Mais uma vez aqui, eu me sinto bastante confortável com a minha carteira. Por quê? Porque eu percebo que essa carteira ela está com uma tendência de crescimento nos dividendos, que é o nosso principal foco. Construção de renda passiva. Voltando aqui no dashboard, a gente passou então por todas essas categorias aqui. Aqui, quando é em dia de pregão, vai mostrando as maiores altas e baixas. E aqui é o calendário, né, do mês de janeiro. Aqui tá me dizendo que a Itaúsa vai pagar um JCP de 2 centavos aproximadamente. Com as ações que eu tinha até 30 de novembro de 23, ela vai pagar no dia 2, ou seja, amanhã já deve estar pingando lá uma graninha na nossa conta referente a Itaúsa. Bom, pessoal, então pelo que vocês puderam perceber, a nossa estratégia está funcionando. O que nós temos que ter sempre? Aqueles objetivos que a gente traçou lá no início, que eu revisei com vocês lá na introdução. A gente tem que ter foco, perseverança. Temos que vencer as tentações, porque à medida que o nosso patrimônio vai aumentando, com certeza, aquela vontade de usar esse patrimônio para a primeira coisa que vem na nossa cabeça vai ser muito grande. A gente conseguiu romper a barreira dos 10 mil, depois dos 15 mil e caminhando agora para os 20 mil reais. Provavelmente a gente vai terminar esse ano aí a caminho dos 30 mil reais. Então a gente tem que ter muita perseverança, muito foco para que a gente possa continuar a partir daqueles objetivos que a gente traçou lá no início, manter a disciplina de fazer os nossos aportes mensais, manter também aquele foco de
de toda vez que eu receber um dinheirinho extra, eu fazer a aplicação desse dinheirinho extra, ou pelo menos parte dele, de preferência boa parte dele, para dar um impulso maior na nossa carteira. Eu fico muito contente em compartilhar isso com vocês. Eu espero que esse tipo de coisa sirva para inspirar vocês. Eu simplesmente mostro, né, aquilo que eu invisto e por que eu invisto. A partir disso aí eu quero inspirar vocês a fazer os seus estudos e, como eu, ir construindo o seu patrimônio devagarzinho, para quando chegar lá na época da sua aposentadoria, você não passa perrengue aí com valores muito baixos. Ou, como eu sempre digo, né, os investimentos também pode ser para realização de um sonho. De repente você quer comprar o seu apartamento, sua casa própria. Então é uma maneira de você aplicar, né, o seu dinheiro para que você no futuro possa realizar seu sonho também. De qualquer forma, sempre a gente vai conseguir essas coisas através dos nossos investimentos. Infelizmente a maioria de nós, né, a maioria dos brasileiros acaba optando por fazer dívida para realizar sonhos, né, antecipar sonhos, e eu faço aqui o meia-culpa porque eu também já fui assim, mas a gente tem que mudar, né, virar a chavinha aí da nossa mentalidade, a partir dessa nova forma de pensar, a gente ir aos poucos construindo o nosso patrimônio e a nossa renda passiva através dos nossos investimentos, ok, pessoal? Então espero que eu tenha ajudado vocês. Ficou alguma dúvida, quer fazer algum comentário, escreve aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação. Grande abraço, feliz ano novo e que a gente possa continuar na nossa jornada com a disciplina que a gente teve até agora durante esse ano de 2024 também. Até o próximo vídeo.